É possível digitar Alaska apenas com uma linha do QWERTY. Surpreendente! Alaska é o único estado do ZET cujo nome pode ser digitado usando apenas a linha superior do teclado QWERTY. Isso significa que todas as letras da palavra Alaska, A, L, A, S, C e A, estão exatamente nessa primeira linha, tornando isso um fato interessante. Imagine seus dedos dançando pelo teclado enquanto digitam o nome do estado com essa característica única. Esse aspecto curioso destaca não apenas a natureza peculiar da língua, mas também como nossas ferramentas de comunicação podem influenciar nossas experiências diárias. Enquanto a maioria dos estados, como Texas ou Flórida, exige letras de diferentes linhas, Alaska se destaca como um exemplo simples, mas fascinante. Na próxima vez que você for digitar, pense em como uma única linha pode representar uma região tão vasta e bonita. Que outras surpresas como essa você poderá descobrir? Porque a Apple depende das tecnologias da Samsung. Em uma reviravolta inesperada, a Apple utiliza uma tecnologia avançada de escaneamento de retina em seus dispositivos, mas o equipamento complexo que torna essa função possível é fabricado pela Samsung. Essa parceria mostra como a indústria de tecnologia prospera através da colaboração, mesmo entre concorrentes. O escaneamento de retina oferece aos usuários maior segurança, permitindo desbloquear os dispositivos apenas com um olhar. O processo envolve capturar uma imagem detalhada dos padrões únicos na retina, que são tão exclusivos quanto impressões digitais. Embora a Apple desenvolva interfaces elegantes e fáceis de usar, ela depende das avançadas capacidades de fabricação da Samsung para criar esses componentes sensíveis. Essa colaboração entre as empresas não só garante à Apple uma liderança em inovações, mas também destaca o caráter global da produção tecnológica. Portanto, da próxima vez que você desbloquear seu iPhone com um olhar, lembre-se do impressionante trabalho em equipe por trás dessa experiência impecável. Você já se perguntou por que os camelos não suam? Os camelos são animais incríveis que conseguem suportar o calor extremo sem perder água pelo suor, o que é essencial para sua sobrevivência nos desertos quentes. Eles suportam temperaturas de até 41 graus Celsius, cerca de 106 graus Fahrenheit. Essa habilidade de não suar é como segurar um espirro, permitindo que os camelos mantenham a preciosa umidade. Quando a temperatura sobe, a temperatura do corpo deles pode aumentar um pouco, para evitar a perda de água por evaporação. Essa adaptação única permite que eles fiquem hidratados por mais tempo, mesmo sob o sol escaldante, onde a água é muito valiosa. À noite, quando a temperatura cai, os camelos podem repor suas reservas de água, bebendo grandes quantidades. Basicamente, eles são os sobreviventes perfeitos do deserto, com habilidades incríveis para viver em condições difíceis. Não é surpreendente como a evolução molda a vida dessas criaturas fascinantes. Você sabia que a criatura de Frankenstein se alimenta de maneira diferente? No clássico romance de Mary Shelley, Frankenstein, a criatura revela sua dieta única ao afirmar: "Minha comida não é humana. Não mato cordeiros ou cabritos para saciar a fome. Bolotas e frutas me fornecem o suficiente para viver." Essa citação intrigante destaca a conexão da criatura com a natureza e sua rejeição às tendências cruéis da humanidade. Ao contrário da maioria das pessoas, que caçam ou cultivam, a criatura se alimenta de pratos simples, como bolotas e frutas, simbolizando sua inocência e desejo de aceitação. Essa reviravolta não só diferencia a criatura dos humanos, mas também enfatiza temas de isolamento e busca por identidade. A escolha de Shelley em dar à criatura uma dieta vegetariana levanta questões sobre o que realmente significa ser humano. Nossas preferências alimentares nos definem ou são nossas ações e intenções que importam? Lagartos que realmente andam sobre a água. O lagarto basilisco, muitas vezes chamado de lagarto de Jesus Cristo, tem um talento incrível. Ele pode correr sobre a superfície da água. Esses seres incríveis conseguem isso graças às suas patas largas, que distribuem o peso de forma uniforme. Quando o basilisco corre, ele se move tão rápido que pequenas bolhas de ar se formam sob suas patas, permitindo que ele permaneça na superfície da água. Você pode imaginar como eles correm pelos lagos, deixando um rastro de ondulações. Mas a habilidade de andar sobre a água não é apenas para impressionar. Ela ajuda os lagartos a escapar de predadores e a capturar presas.
Na verdade, os cientistas estudaram sua técnica única para entender os mecanismos de seu deslizamento gracioso. Essa combinação de velocidade, estrutura das patas e agilidade nos movimentos faz do basilisco uma verdadeira maravilha da natureza. Então, da próxima vez que você ouvir sobre lagartos, lembre-se de que alguns deles podem literalmente correr sobre a água. Não é incrível? Um fato interessante sobre Júpiter, a maior planeta do nosso sistema solar. Júpiter é tão grande que caberiam todas as outras 7 planetas dentro dele. Imagine só, com um diâmetro impressionante de quase 140 mil quilômetros, esse gigante gasoso não é apenas uma enorme bola de gás. Ele possui um campo magnético extremamente forte que protege suas mais de 79 luas. Essas luas variam em tamanho e algumas são bem grandes, como Ganimedes, que é até maior que o planeta Mercúrio. A atmosfera de Júpiter é cheia de nuvens coloridas de gás, incluindo hidrogênio e hélio, e sua famosa grande mancha vermelha é uma tempestade que dura há séculos. Como você pode ver, Júpiter se assemelha a um mini-sistema solar, impressionando cientistas e amantes do espaço com seu tamanho e complexidade. Não é incrível o quão vasta é a nossa universo? É verdade que na Áustria existe uma escada para o céu. Com certeza existe. O Himmlerschleider é uma incrível via ferrata que liga 2 montanhas rochosas com uma ousada escada de 40 metros de altura. Essa estrutura emocionante é feita de degraus de metal presos a cabos de aço resistentes, permitindo que turistas corajosos subam até uma das vistas mais impressionantes da paisagem austríaca. Embora pareça um sonho para os amantes de adrenalina e natureza, é importante ressaltar que esse lugar definitivamente não é para quem tem medo de altura. Cada passo para cima aproxima você de panoramas deslumbrantes, recompensando sua coragem com vistas inesquecíveis das montanhas e vales abaixo. Ao subir, você sentirá uma onda de adrenalina, inspirada pela beleza ao seu redor. Seja você um alpinista experiente ou apenas em busca de uma nova aventura, o Himmlerschleider oferece uma experiência emocionante. Portanto, se você está planejando uma viagem à Áustria, não perca a oportunidade única de subir a escada que leva ao céu. Descubra como medir a distância até um raio com segurança. Cientistas criaram um método simples para calcular quão longe ocorreu um raio, ajudando a proteger você e os outros. Quando você vê um clarão de raio, comece a contar os segundos até ouvir o trovão. A cada 5 segundos, significa que o raio está a cerca de 1 milha de você. Esse método se baseia no fato de que a luz viaja mais rápido que o som. Então você vê o clarão antes de ouvir o trovão. Sabendo essa distância, você pode entender quando é hora de procurar abrigo durante uma tempestade, já que um raio pode atingir a vários quilômetros da chuva. Especialistas em segurança recomendam se abrigar se a distância for menor que 6 milhas, pois o risco de ser atingido por um raio aumenta significativamente. Então, da próxima vez que uma tempestade começar, não se esqueça de contar os segundos e fique seguro. Você ficará impressionado ao saber que Zion Clark não conhece limites. Nascido com síndrome de regressão caudal, que afeta o desenvolvimento das pernas, Zion transformou o que muitos considerariam uma desvantagem em um trampolim para o sucesso. Seu incrível feito de percorrer 20 metros com as mãos em apenas 4,78 segundos é uma prova de sua determinação e força incansáveis. Zion não só se destaca na velocidade, mas também teve sucesso como lutador de MMA, mostrando que paixão e trabalho duro podem derrubar barreiras. Sua história de vida não é apenas sobre recordes impressionantes, é sobre resiliência e espírito de luta. Zion inspirou muitas pessoas ao redor do mundo a superarem suas limitações. Se você está procurando um modelo a seguir que mostre que com perseverança e determinação tudo é possível, preste atenção em Zion Clark. O que você escolherá superar em sua vida? Você já se perguntou por que os albatrozes vivem tanto tempo? Essas magníficas aves marinhas demoram para amadurecer, muitas vezes alcançando a maturidade apenas aos 10 anos. Esse processo lento significa que, na juventude, elas aprendem a sobreviver em vastas áreas do oceano. Imagine-as planando sobre o mar, aprimorando suas habilidades de navegação antes de se tornarem adultas. O que realmente impressiona é sua longa expectativa de vida. Os albatrozes podem viver mais de 50 anos e alguns chegam a 70. Essa vida longa permite que eles tenham décadas de aventuras no mar e formem laços fortes com seus parceiros. Os albatrozes são conhecidos por suas enormes envergaduras.
que podem ultrapassar 3,5 metros, o que os ajuda a deslizar facilmente sobre as ondas. Sendo monogâmicos, eles retornam ao mesmo parceiro ano após ano, demonstrando uma profunda lealdade que dura a vida inteira. Assim, a combinação de um crescimento lento e uma vida longa retrata essas aves extraordinárias como sobreviventes resilientes na natureza. Você já parou para pensar por que aprender idiomas é tão importante? O momento em que começamos a aprender um novo idioma pode impactar muito nosso cérebro. Pesquisas mostram que crianças que aprendem um novo idioma desde cedo passam por mudanças significativas na estrutura cerebral, especialmente em áreas como o hipocampo e o córtex pré-frontal. O hipocampo é essencial para a formação da memória, enquanto o córtex pré-frontal ajuda na tomada de decisões. Quando as crianças têm contato com um segundo idioma em seus anos de formação, seus cérebros se tornam mais flexíveis e adaptáveis, facilitando a compreensão de conceitos complexos e habilidades de resolução de problemas no futuro. Esse contato precoce não só melhora as habilidades cognitivas, mas também enriquece a compreensão cultural e as habilidades de comunicação. Portanto, quanto mais cedo você começar a aprender um novo idioma, mais benefícios poderá obter para o seu cérebro. O que você acha dessa ideia para melhorar o funcionamento do cérebro? Você acredita que o Google já se chamou Backrub? Nos seus primeiros dias, o Google tinha um nome curioso que descrevia perfeitamente sua função única. O Backrub foi lançado em 1996 e focava em como os sites estavam interligados por meio de links de retorno. Esse nome destacava suas tecnologias inovadoras para analisar essas conexões e avaliar a importância dos sites. Mas em 1997, os fundadores Larry Page e Sergey Brin decidiram que era hora de mudar. Eles renomearam seu mecanismo de busca em homenagem ao termo matemático Google, que representa o número 1 seguido de 100 zeros. Esse novo nome simbolizava sua missão de organizar a imensa quantidade de informações na internet. Hoje, quando você pensa no Google, pode imaginar o poderoso mecanismo de busca que ele se tornou, mas esse gigante da tecnologia começou com uma brincadeira matemática e um foco em links de retorno. Quem diria que uma empresa tão monumental teve um começo tão divertido? Surpreendentemente, é um fato que a urina limpa de forma eficaz. Durante séculos, a urina teve um papel inesperado na manutenção da limpeza, especialmente na antiga Roma. Os lavadeiros profissionais da época descobriram que a amônia na urina podia remover manchas e desinfetar roupas de maneira impressionante. À medida que a urina se decompõe, ela produz amônia, um potente agente de limpeza que ainda é valorizado hoje em muitos produtos domésticos. Na movimentada Roma antiga, os lavadeiros coletavam urina de mictórios públicos, usando esse recurso natural abundante para lavar roupas de forma completa. Essa prática foi tão eficaz que persistiu até a Idade Média, demonstrando a sabedoria em utilizar soluções simples e disponíveis para problemas complexos. Imagine a surpresa dos entusiastas de lavanderia modernos ao pensar em usar um método de limpeza tão incomum. Embora nossos produtos de limpeza tenham evoluído, a abordagem romana destaca uma lição importante sobre criatividade e eficiência. A urina não era apenas eficaz, mas também econômica, sendo gratuita e abundante. Então, da próxima vez que você estiver prestes a usar um limpador comercial, reflita sobre as técnicas inovadoras de limpeza dos antigos romanos. Talvez a simplicidade tenha seus próprios méritos. Vamos descobrir a verdade sobre a incrível ecolocalização dos morcegos. Os morcegos não são apenas criaturas assustadoras da noite. Eles têm uma habilidade surpreendente chamada ecolocalização. Essa capacidade permite que eles se orientem e se comuniquem no escuro total. Como isso funciona? Os morcegos emitem sons de alta frequência que se espalham pelo ar. Quando esses sons encontram um objeto, como uma árvore ou um inseto voador, eles retornam para os ouvidos do morcego. Ao ouvir o eco que volta, os morcegos conseguem criar um mapa mental detalhado do seu entorno. Essa habilidade é especialmente útil para caçar à noite, quando a visibilidade é baixa. Além disso, os morcegos usam esses sons não apenas para navegar, mas também para interações sociais, comunicando-se com membros de sua colônia através de diferentes vocalizações. Não é incrível como esses pequenos mamíferos usam ondas sonoras para sobreviver em seu ambiente? O que realmente acontece quando comemos pão? Em 2017 e 2018, o pão foi o alimento mais popular no Sigyearwa,
sendo comprado por incríveis 99,9% das famílias. Essa estatística impressionante mostra o quanto o pão está enraizado na cultura e na dieta americana. Todos os dias, quase 12 milhões de pães eram consumidos no país, evidenciando nosso amor por esse alimento básico. O pão é utilizado não apenas em sanduíches e torradas, mas também se torna uma fonte de conforto e nutrição em inúmeros pratos. Não é apenas um acompanhamento. O pão muitas vezes é o destaque nos jantares em família e encontros. Além disso, a variedade de tipos, como integral, fermento natural e sem glúten, atende a uma ampla gama de gostos e necessidades dietéticas, tornando-o uma escolha versátil. Então, da próxima vez que você morder seu pão favorito, lembre-se de que está apreciando uma parte de uma tradição valorizada por milhões. Você sabia que patos podem surfar nas ondas? Alguns patos foram vistos deslizando nas ondas de lagoas, usando suas patas e flutuabilidade natural para se mover facilmente na água. Essa atividade divertida é não só engraçada, mas também um exemplo fascinante do comportamento animal. Algumas pessoas criativas até deram pranchas de surf para esses patos surfistas. Com as pranchas debaixo das patas, os patos parecem levar o surf a sério, e é impossível não sorrir ao vê-los. Essa mistura de travessuras fofas e espírito animado cria uma atmosfera alegre na praia. Surfistas, espectadores e até fotógrafos se reúnem para ver essa combinação única de diversão e natureza, admirando os talentos inesperados dessas aves aquáticas. É um lembrete de quão diverso e surpreendente pode ser o mundo animal. Quem diria que surfar não é só para humanos? Na próxima vez que você ver patos, preste atenção, talvez eles estejam pegando ondas. O que deu errado nas ações do governo do século XVIII? O século XVIII foi um período de grandes mudanças e agitações, e muitas ações do governo foram criticadas por erros graves. Historiadores afirmam que esses equívocos tiveram um impacto profundo e duradouro na sociedade, moldando a percepção do poder por séculos. Por exemplo, a negligência em relação aos crescentes problemas da população levou a um abismo entre os cidadãos e seus líderes. Eventos como a Revolução Americana mostraram como reclamações ignoradas podem provocar agitações em massa, afetando a forma como os futuros governos se comunicam e garantem transparência para com os cidadãos. Essas observações críticas nos lembram que as decisões do governo podem impactar profundamente as estruturas sociais, as relações e a confiança das pessoas a quem serve. Ao refletirmos sobre os governos do passado, podemos nos perguntar: que lições podemos aprender para melhorar a situação política atual? Prepare-se para se surpreender com as raras pinhas. No século XVIII, esses incríveis objetos naturais não eram apenas achados comuns na floresta, eram considerados itens de luxo. As pinhas eram tão raras que uma podia custar até $8.000. Pessoas ricas as colecionavam, exibindo suas pinhas sofisticadas como símbolos de status e refinamento, em vez de usá-las no dia a dia. Imagine uma época em que adquirir um desses objetos aparentemente simples poderia elevar seu status social. Com suas formas e texturas únicas, as pinhas encantavam a elite, transformando um espetáculo natural comum em uma valiosa aquisição. Essa época marcou uma mudança interessante nos valores, mostrando como até mesmo as criações simples da natureza podem se tornar objetos de desejo nas mãos dos ricos. O que você acha que poderia ter causado tanto valor para essas humildes pinhas? Você sabia quantos pés de filme foram usados no filme Uma Babá Quase Perfeita? Durante as gravações dessa comédia icônica, o diretor Chris Columbus enfrentou um desafio único: acompanhar as brilhantes improvisações de Robin Williams. Para capturar não apenas suas engraçadas performances, mas também as reações dos colegas de elenco, Columbus decidiu usar câmeras adicionais. Essa decisão resultou em impressionantes 2 milhões de pés de filme filmados. Para comparação, isso seria suficiente para atravessar o país várias vezes. Após todo esse trabalho, Columbus reuniu 972 caixas com cenas cortadas, mostrando momentos incríveis que não entraram na versão final. A enorme quantidade de material filmado destaca não apenas o gênio cômico de Williams, mas também a dedicação de toda a equipe. Você consegue imaginar todos esses momentos engraçados que ficaram no chão da edição? Prepare-se para se surpreender com o poder do seu nariz. Você sabia que o nariz humano pode distinguir 50 mil cheiros diferentes?
Essa habilidade incrível mostra o quão sensível é o nosso sistema olfativo. Muitas vezes, nosso olfato é subestimado, pois funciona silenciosamente nos bastidores, mas desempenha um papel importante em nossas vidas diárias. Desde identificar comidas deliciosas até relembrar momentos especiais, nosso nariz influencia muito a forma como percebemos o mundo. Os receptores olfativos na nossa cavidade nasal captam os cheiros e enviam sinais para o cérebro, ajudando-nos a interpretá-los. Essa capacidade pode ser afetada por fatores como genética, idade e até mesmo o ambiente. Então, da próxima vez que você sentir o aroma de biscoitos fresquinhos ou a frescura da chuva, lembre-se de que seu nariz está trabalhando arduamente, captando detalhes que nem todos conseguem perceber. Não é incrível? Veja algo incrível sobre o dinar kuwaitiano. É verdade. O dinar kuwaitiano é considerado a moeda mais valiosa do mundo, com um único dinar valendo cerca de 3,30 dólares americanos. Essa alta taxa de câmbio vem da próspera indústria de exportação de petróleo do Kuwait, uma das maiores e mais lucrativas do mundo. As vastas reservas de petróleo proporcionam uma riqueza significativa ao Kuwait, garantindo uma economia forte e estável. Essa força financeira permite que o dinar mantenha seu status de potência nos mercados de câmbio. Curiosamente, o Kuwait tem se esforçado para gerenciar suas políticas financeiras, conseguindo manter a inflação baixa e sua moeda forte. Essa abordagem estratégica aumenta o apelo do dinar para investidores e viajantes, ao contrário de muitas moedas que podem oscilar devido a crises econômicas ou instabilidade política. O dinar demonstrou uma estabilidade notável, preservando seu valor mesmo em tempos incertos. Essa estabilidade significa que ter dinars kuwaitianos oferece um poder de compra impressionante em comparação com muitas outras moedas ao redor do mundo. Se você está planejando uma viagem ao Kuwait ou se aprofundando nas finanças globais, o status notável do dinar kuwaitiano definitivamente merece sua atenção. Acredite ou não, Philip Traber equilibra 34 copos ao mesmo tempo. Esse truque incrível aconteceu no fascinante mundo das bebidas de entretenimento. Traber, um artista talentoso da Alemanha, impressionou o público ao equilibrar perfeitamente 17 copos altos com bebida energética, colocando cuidadosamente 17 copos menores de Jägermeister em cima. Imagine a concentração e habilidade necessárias para realizar uma manobra tão complexa. A cada movimento cuidadoso, Traber mostrava não apenas sua impressionante coordenação motora, mas também sua paixão pelo que faz. A multidão assistia fascinada enquanto ele realizava esse número delicado, sem derramar uma gota, demonstrando a arte do equilíbrio como poucos conseguem. Essa apresentação destaca a criatividade e precisão que podem ser encontradas no entretenimento, onde objetos comuns se tornam extraordinários. O talento único de Philip Traber não só diverte, mas também expande os limites do que é possível no mundo das artes performáticas. Quem diria que equilibrar copos poderia ser tão emocionante? Você vai se surpreender com nossas características únicas. Assim como as impressões digitais, cada pessoa tem traços distintos que a tornam única. Essas características vão além das impressões digitais e incluem coisas como os padrões em nossas línguas e a forma das orelhas. Cientistas estudam essas diferenças individuais há muitos anos. Por exemplo, a geometria do seu rosto é tão única quanto suas impressões digitais. Essa ideia é tão fascinante que a biometria, uma tecnologia que usa essas características únicas para identificação, está se tornando cada vez mais comum na segurança, como no software de reconhecimento facial em smartphones. Até nossas vozes têm características únicas que podem nos identificar em meio à multidão. Compreender esses traços distintivos não só ajuda na segurança, mas também aprofunda nossa percepção da diversidade humana. Não é incrível pensar que não existem duas pessoas iguais? Vamos explorar juntos o poderoso rio Amazonas. Este incrível rio tem 2 recordes impressionantes. É o mais longo e o mais volumoso do mundo. Com mais de 6.400 quilômetros de extensão, o Amazonas atravessa vários países da América do Sul, incluindo Brasil, Peru e Colômbia. Em alguns trechos, o rio é tão largo que ao estar em uma margem, você não consegue ver a outra. Mas não é apenas o comprimento que torna o Amazonas extraordinário. Seu volume também é surpreendente. O rio representa cerca de 1/5 de toda a água doce que flui para os oceanos do mundo. Devido ao seu tamanho imenso, o Amazonas criou um habitat diversificado.
lar de milhares de espécies, incluindo piranhas, golfinhos cor-de-rosa e até anacondas. A floresta tropical ao seu redor desempenha um papel crucial na regulação do clima da Terra e é frequentemente chamada de pulmões do planeta. Portanto, da próxima vez que você pensar em rios poderosos, lembre-se do Amazonas e de todas as suas características fascinantes que o tornam uma verdadeira maravilha da natureza. Vamos descobrir a magia dos globos flutuantes. Essas esferas fascinantes usam tecnologia de levitação magnética, permitindo que flutuem no ar sem qualquer suporte físico. É como um pedaço de ficção científica na sua sala de estar. Quando giram lentamente e em silêncio, criam um efeito visual impressionante que pode capturar a imaginação de qualquer um. Alguns modelos vão além, adicionando LEDs, transformando-os em lindas decorações noturnas que brilham e piscam. Essa combinação de design moderno e tecnologia avançada faz dos globos flutuantes não apenas ótimos itens de conversa, mas também valiosas ferramentas educativas. Eles podem ser usados para ensinar geografia e ciências da Terra de forma divertida e interativa, despertando a curiosidade em alunos de todas as idades. Seja em um quarto infantil, escritório ou em uma casa moderna e estilosa, esses globos flutuantes trazem um toque de maravilha e sofisticação. Você já viu um globo que flutua e gira no ar? Uganda tem uma população surpreendentemente jovem. Quase metade dos cidadãos, 48%, tem menos de 15 anos. Esse fato faz de Uganda um dos países mais jovens do mundo. As altas taxas de natalidade contribuem significativamente para essa demografia juvenil, criando desafios e oportunidades para o país. Por um lado, Uganda enfrenta grandes necessidades em educação e saúde, já que escolas e instituições de saúde precisam lidar com o rápido crescimento da juventude. Por exemplo, garantir uma educação de qualidade e programas de capacitação é essencial para que os jovens ugandenses consigam empregos e contribuam positivamente para suas comunidades. Por outro lado, essa juventude vibrante pode impulsionar inovações e crescimento econômico, pois mentes jovens frequentemente trazem novas ideias e perspectivas. A população jovem pode se tornar um poderoso ativo se o país investir em sua educação e bem-estar. Com o apoio certo, Uganda pode transformar seus jovens cidadãos em pessoas qualificadas e confiantes, prontas para conquistar o mundo. O que acontece quando os canários começam a cantar cedo? Embora você possa associar as canções matinais com os galos, os canários também têm sua maneira de marcar território. Essas aves coloridas costumam cantar suas melodias únicas ao amanhecer, afirmando sua presença na área. Para os canários, essa canção não é apenas um despertar agradável, ela desempenha uma função importante. Os canários são conhecidos por suas vozes melodiosas, e seu canto é uma forma de afirmar seu domínio, avisando outros machos para se manterem afastados. Curiosamente, esse comportamento pode variar entre as raças, com alguns canários sendo mais falantes do que outros. Suas canções são ouvidas em jardins e quintais, criando um encantador coro matinal. Então, da próxima vez que você ouvir um canário cantando ao nascer do sol, lembre-se de que não é apenas música, é uma forma de estabelecer quem é o chefe aqui. Seu instinto natural de conquistar território acrescenta complexidade ao seu comportamento, mostrando o quão interessantes essas pequenas aves podem ser. Acredite ou não, o espaço acelera o crescimento de bactérias. Pesquisas recentes mostraram que algumas colônias de bactérias, como as Astroecolis, prosperam em um ambiente único no espaço, crescendo quase 2 vezes mais rápido do que suas parentes na Terra. Essa descoberta surpreendente levanta questões sobre como a microgravidade e os níveis de radiação afetam a vida microbiana. Ao mesmo tempo, algumas cepas, como a salmonela, se tornam mais virulentas no espaço, o que significa que podem causar infecções mais graves do que aqui na Terra. Essa dupla reação torna o espaço um laboratório interessante para cientistas que buscam entender melhor as bactérias. À medida que nos preparamos para missões mais longas a Marte e além, compreender essas mudanças é fundamental. Precisamos garantir a saúde dos astronautas, gerenciando os riscos potenciais desses organismos que muitas vezes consideramos normais. Mas por que o espaço altera o comportamento das bactérias? Essa é uma área de pesquisa empolgante que pode revolucionar nossa abordagem à saúde em viagens espaciais. Você já se perguntou quem realmente escreveu o juramento de fidelidade? Pode te surpreender, mas o juramento foi escrito não por um dos pais fundadores do país, mas pelo ministro socialista Francis Bellamy, em 1892.
Inicialmente, ele foi criado para um programa escolar nacional em homenagem ao Dia de Colombo, com o objetivo de promover a unidade e o patriotismo entre os estudantes de todo o país. Curiosamente, as famosas palavras "sob Deus" só apareceram em 1954, durante a Guerra Fria, quando a América buscava diferenciar claramente seus valores democráticos da ameaça percebida do comunismo. Apesar da crença popular, o texto original de Bellamy era frequentemente secular, refletindo sua intenção de inspirar uma identidade nacional coletiva, livre de limitações religiosas. Então, da próxima vez que você recitar o juramento, lembre-se de que ele é produto de um tempo e contexto social específicos. Você pode se surpreender: hashes e funerais no Japão. Muitos não sabem que colocar os hashes na vertical em uma tigela de arroz é considerado muito desrespeitoso. Na cultura japonesa, esse gesto lembra os incensos usados em funerais, simbolizando a morte e o luto. Para garantir um comportamento respeitoso durante as refeições, é importante seguir os costumes locais. Por exemplo, ao usar os hashes, é educado colocá-los horizontalmente na tigela ou em um suporte para hashes quando você faz uma pausa. Esses pequenos gestos mostram sua gratidão pela comida e pela companhia. Portanto, se você estiver à mesa no Japão, lembre-se de que respeitar essas tradições pode aprofundar sua conexão com a cultura. Você já pensou que um simples hash pode ter tanto significado na etiqueta? Você sabia sobre as incríveis animações de argila de Sabaki? Sabaki elevou a arte de modelar com argila a alturas impressionantes, transformando figuras simples em histórias épicas de batalhas e aventuras. Seu estilo único dá vida a objetos inanimados através de uma animação quadro a quadro fascinante, onde cada quadro mostra uma fluidez impressionante que cativa o público. Com atenção aos detalhes, Sabaki cria cuidadosamente cada personagem e cena de argila, fazendo parecer que eles saltam da tela. Esse processo artístico exige paciência e criatividade, pois ele captura pequenos movimentos, criando a ilusão de movimento. Qual é o resultado? Uma narrativa visual surpreendente que mergulha você em um mundo onde guerreiros de argila lutam e personagens embarcam em emocionantes missões. Não se trata apenas do produto final, é uma jornada envolvente desde um pedaço de argila até uma narrativa cinematográfica. Ao observar as criações de Sabaki, é impossível não admirar como ele inspira vida na argila, transformando-a em um meio de contar histórias que encanta fãs de todas as idades. O que inspira sua criatividade? Descubra o ponto único onde 4 fronteiras se encontram. Na África existe um lugar geográfico incrível conhecido como os 4 Cantos da África, onde se cruzam as fronteiras de 4 países: Zâmbia, Namíbia, Botsuana e Zimbábue. Esse lugar se destaca porque a maioria das fronteiras nacionais geralmente se encontra em grupos de 3. Estando neste ponto, os visitantes têm a rara oportunidade de estar em 4 países ao mesmo tempo, algo difícil de encontrar em outros lugares. O cruzamento dessas fronteiras reflete a complexa história do colonialismo e dos acordos territoriais na África. Cada país oferece sua própria cultura, paisagens e vida selvagem, tornando essa região um vibrante centro para viajantes e aventureiros. Imagine as histórias que você poderia contar ao estar na fronteira de 4 nações em um único passo. Você não gostaria de visitar um lugar tão único? E se eu disser que as gotas de chuva caem mais rápido do que você pensa? É surpreendente, mas as gotas de chuva podem atingir velocidades de até 35 km por hora. Embora pareçam leves e delicadas, essas gotas têm uma forma interessante que as ajuda a se mover rapidamente. Imagine um pequeno pão de hambúrguer, arredondado em cima e plano embaixo. Essa forma incomum não é apenas para a beleza, ela ajuda as gotas a cortarem o ar de forma eficiente. Curiosamente, o tamanho importa no mundo das gotas de chuva. Gotas maiores geralmente caem mais rápido do que as menores. Isso significa que, durante uma tempestade, quando você olha pela janela, pode notar que as grandes gotas fazem batidas rítmicas no chão, enquanto as pequenas caem mais devagar. Então, da próxima vez que chover, lembre-se de que essas pequenas maravilhas do tempo são capazes de muito. Sim, absolutamente. Médicos da Grécia Antiga notaram que algumas pessoas se recusavam a comer por causa da preocupação com o peso. Essa preocupação com a aparência pode lembrar a cultura das dietas de hoje, mas os gregos antigos tinham suas próprias soluções. Em vez de dietas da moda que vemos na internet, eles recomendavam beber mais vinho e se manter ativos.
Imagine alguém na Grécia Antiga, vestido com roupas tradicionais, saboreando vinho e discutindo seu programa de exercícios. Embora seu jeito fosse diferente, isso mostra que a preocupação com a aparência sempre existiu. Isso revela que a busca por saúde e beleza tem raízes profundas, mostrando que mesmo há milhares de anos, as pessoas já buscavam maneiras de lidar com as preocupações sobre peso e aparência. Que interessante! O canibalismo realmente causou o curo na Papua Nova Guiné? Esta história fascinante e assustadora começa com o povo Fore, que praticava o canibalismo ritual para homenagear seus entes queridos após a morte. Acreditava-se que, ao consumir os corpos, eles respeitavam os espíritos e mantinham suas memórias. No entanto, essa tradição teve um desfecho sombrio. Os corpos carregavam uma doença fatal chamada curu, que trouxe consequências terríveis para a comunidade Fore. O curu se manifesta com sintomas assustadores, incluindo paralisia severa e crises de riso incontrolável, levando à morte. Ironicamente, muitos dos que participaram desses rituais canibais tinham a intenção de expressar respeito e amor por seus parentes falecidos. Em vez disso, tornaram-se vítimas de um destino horrível. A propagação do curu mostrou como práticas culturais podem ter consequências inesperadas para a saúde, ressaltando a complexa relação entre tradição e doença. Hoje, essa história trágica serve como um poderoso lembrete de como práticas baseadas no amor podem, às vezes, levar inadvertidamente ao sofrimento. Não é surpreendente como a cultura pode influenciar a saúde? Difícil de acreditar, mas o sorvete pode causar dor. Esse fenômeno, conhecido como neuralgia dos gânglios espinhais, acontece quando você come sorvete muito rápido. Uma dor aguda e repentina costuma surpreender as pessoas, fazendo com que elas parem no meio da mordida. O que acontece quando algo muito frio, como o sorvete, toca o céu da boca, e isso provoca uma reação nas terminações nervosas. Esses nervos enviam sinais ao cérebro, criando uma sensação intensa de desconforto, mas de curta duração. O cérebro interpreta isso como dor, já que é uma reação a uma mudança brusca de temperatura. É um lembrete de que até as delícias saborosas têm suas peculiaridades. Felizmente, essa dor geralmente passa rápido, permitindo que você aproveite seus sabores favoritos novamente. Apenas lembre-se de que da próxima vez vale a pena fazer mordidas menores para evitar essa surpresa desagradável. Já pensou no sorvete como uma possível fonte de dor? E se eu disser que as cabeças da Ilha de Páscoa têm corpos? Em 2010, arqueólogos fizeram uma descoberta incrível que mudou nossa visão sobre as famosas cabeças de pedra, ou moai, da Ilha de Páscoa. Embora essas enormes esculturas sejam conhecidas por seus rostos altos, os pesquisadores descobriram que quase todos os moai se estendem muito abaixo da superfície, revelando corpos completos que podem chegar a impressionantes 10 metros de altura. Essa descoberta altera nossa compreensão da habilidade e do esforço envolvidos na criação dessas estátuas incríveis. Os corpos são adornados com padrões e detalhes complexos, destacando a maestria do povo Rapa Nui que as criou. Essa descoberta também levanta questões interessantes sobre o significado cultural e espiritual dos moai, que eram considerados representações dos ancestrais e serviam como um elo com o legado dos ilhéus. Portanto, da próxima vez que você ver uma imagem dessas cabeças famosas, lembre-se de que há muito mais interessante escondido sob a terra. E se eu te contar sobre a misteriosa tribo dos Sentineles? A Ilha Norte Sentinel é o lar de um dos grupos mais intrigantes e isolados do planeta, os Sentineles. Essa tribo, que conta com uma população estimada entre 50 e 500 pessoas, deixou claro que deseja permanecer afastada do mundo exterior. A recusa deles em entrar em contato com o mundo externo é tão forte que eles defendem ferozmente seu território de qualquer intruso, incluindo pesquisadores. Isso gerou uma combinação interessante de curiosidade e cautela, já que muitos governos declararam a ilha como fechada para proteger o modo de vida da tribo. Os sentineles vivem como seus ancestrais, dependendo da pesca, caça e coleta de alimentos para sobreviver. Imagine um mundo onde as pessoas vivem completamente fora da sociedade moderna. Quais segredos e conhecimentos eles podem guardar, intocados pelas tecnologias e pela globalização de hoje? Acredite ou não, o Lago Winnebago é uma joia de Wisconsin. Este magnífico lago ocupa mais de 200 milhas quadradas, tornando-se o maior do estado. Localizado no coração de Wisconsin, o Lago Winnebago
Atrai famílias e amantes de atividades ao ar livre, com suas águas cristalinas e paisagens deslumbrantes. Se você gosta de pescar o walleye, perca ou lúcio, este lago tem algo para todos. Passeios de barco são outra atividade popular aqui, permitindo que os visitantes explorem enseadas tranquilas e costas intocadas. Há áreas para piqueniques, tornando-as ideais para encontros familiares. No inverno, o lago se transforma em um local para pesca no gelo e passeios de snowmobile, oferecendo diversão o ano todo. Além disso, seu rico ecossistema abriga uma variedade de vida selvagem, tornando este lugar perfeito para os amantes da natureza. As pessoas costumam se reunir no lago para eventos especiais, como o torneio de pesca anual de Winnebago, que atrai multidões que desejam aproveitar tanto a competição quanto a socialização. Você já experimentou a beleza do lago Winnebago? O brilho do sushi ramen vai te surpreender. Você já viu comida que brilha? O sushi ramen leva isso a um novo nível com um fenômeno chamado quimioluminescência. Assim como aquelas pulseiras brilhantes em festas, alguns ingredientes do sushi ramen podem emitir uma luz deslumbrante. Imagine uma tigela de ramen fumegante que brilha em cores vibrantes, chamando a atenção de todos ao redor. Esse efeito acontece devido a reações químicas que ocorrem quando certos compostos nos ingredientes se misturam. A quimioluminescência não é só para comida, é o mesmo processo que faz os vagalumes brilharem à noite. Quando você combina essa ciência fascinante com a arte de fazer sushi, cria uma experiência única para o seu paladar e seus olhos. Então, da próxima vez que você saborear ramen, lembre-se de que nessa tigela tem mais do que sabor, tem um brilho mágico pronto para te impressionar. Você se arriscaria a experimentar o sushi ramen brilhante? Sobrevivência contra todas as probabilidades, 69 dias em condições extremas. Imagine estar preso por quase 2 meses em um ambiente hostil, contando com suas habilidades e trabalho em equipe para sobreviver. Esta história incrível fala sobre um grupo de pessoas que enfrentou dificuldades inimagináveis e sobreviveu 69 dias em condições adversas. Sua jornada teve um desfecho dramático quando uma operação global de resgate começou, utilizando cápsulas especiais desenvolvidas pela NASA para trazê-los de volta para casa em segurança. As tecnologias inovadoras dessas cápsulas foram fundamentais para o sucesso do resgate. Cada detalhe de sua experiência destaca não apenas a resistência e a força do espírito humano, mas também a criatividade humana em superar desafios. A missão uniu especialistas de todo o mundo, cada um contribuindo com suas habilidades e conhecimentos para garantir um retorno seguro. Ao refletirmos sobre esse evento, vemos um poderoso lembrete do que pode ser alcançado quando as pessoas se unem por um objetivo comum. Com que frequência vemos histórias tão notáveis de sobrevivência diante das dificuldades? Quando a história de fantasmas inspirou Frankenstein, Mary Shelley, com apenas 18 anos, escreveu um dos mais famosos romances de terror, Frankenstein, durante o verão na Suíça. Ela estava de férias na vila de Odate, às margens do Lago de Genebra, com seu amado Percy Shelley e o famoso poeta Lord Byron. O grupo decidiu fazer um concurso de histórias de fantasmas para se entreter em um dia chuvoso, e isso se tornou um verdadeiro desafio criativo. A noite escura e a atmosfera assustadora despertaram a imaginação de Mary. Ela imaginou Victor Frankenstein, um cientista que cria um ser vivo a partir de matéria morta e enfrenta as terríveis consequências de suas ambições. Essa experiência mudou sua vida, dando início à sua carreira e introduzindo temas de humanidade, criatividade e responsabilidade que ainda são relevantes hoje. A eterna história de Mary levanta questões sobre ética e inovação, que são tão importantes agora quanto eram no século XIX. O que significa brincar de Deus? Você sabia que seu nariz é importante para o zumbido? Quando você zumbido, você cria um som vibrando as cordas vocais, enquanto as ondas sonoras passam pelas cavidades nasais. É por isso que muitas vezes consideramos o zumbido um som nasal. No entanto, se você apertar o nariz, bloqueará essas cavidades e o som não conseguirá sair. Basicamente, você cria uma vedação que impede o som de ressoar corretamente, tornando quase impossível zumbir com as narinas fechadas. Essa incrível conexão entre nossas cavidades nasais e os sons da voz destaca o quão importante é nossa anatomia para criar música. Na próxima vez que você sentir inspiração musical, lembre-se do papel importante que seu nariz desempenha nessa melodia. Não é incrível como algo tão simples como apertar o nariz pode mudar sua capacidade de produzir som? Experimente e veja por si mesmo.
Você consegue imaginar quantos pregos estão no seu estômago? Em um caso médico surpreendente, um homem de 43 anos chamado Bola Shankar teve 116 pregos de ferro removidos do abdômen após sentir dores intensas. Cada prego tinha cerca de 6 centímetros, tornando essa história realmente estranha e incomum. Bola não conseguiu explicar como engoliu esses objetos perigosos, deixando os médicos perplexos. Felizmente, apesar da quantidade chocante de pregos, nenhum deles danificou a mucosa do seu estômago. Uma equipe médica experiente trabalhou arduamente para remover os pregos, garantindo a segurança de Bola. Esse caso incomum nos lembra dos mistérios que às vezes surgem no corpo humano e das incríveis capacidades da medicina moderna. O que você acha? Como alguém poderia engolir tantos pregos sem perceber? Por que surge a força histérica? Esse fenômeno surpreendente acontece quando as pessoas demonstram habilidades físicas extraordinárias em situações de emergência. Quando uma situação estressante ocorre, como quando um ente querido fica preso debaixo de um carro, a adrenalina é liberada na corrente sanguínea. Esse aumento de adrenalina permite temporariamente que o cérebro ignore os limites normais do uso dos músculos. Como resultado, algumas pessoas conseguem levantar carros ou realizar ações que parecem impossíveis em condições normais. Embora esses momentos de força incrível sejam raros, eles mostram que temos um potencial oculto, especialmente em situações de vida ou morte. Os pesquisadores se interessam pela força histérica porque ela levanta questões sobre nossas capacidades potenciais. Talvez exista uma força ainda não descoberta dentro de nós, esperando para ser ativada em situações de emergência. É um lembrete claro de que nossos corpos podem fazer mais do que pensamos. Algumas cobras podem nascer com 2 cabeças devido a uma mutação genética, um fenômeno incrível da natureza que cria uma competição única entre vizinhos em um só corpo. Essa condição, conhecida como bicefalia, pode ocorrer em várias espécies de cobras, incluindo a cobra de jardim comum. Imagine ter 2 cabeças, cada uma com seus próprios pensamentos, lutando pelo controle. Quando se deparam com comida, isso pode gerar conflitos, já que ambas as cabeças podem tentar pegar a mesma presa ao mesmo tempo. Essa rivalidade muitas vezes dificulta a sobrevivência, pois uma cabeça pode acabar atrapalhando a outra. Embora cobras com 2 cabeças sejam raras e geralmente não vivam muito tempo na natureza, seu comportamento incomum atrai a atenção de cientistas e amantes de répteis. Então, da próxima vez que você pensar em cobras, lembre-se de que existem exemplos realmente extraordinários e eles podem ser uma verdadeira dor de cabeça. Surpreendentemente, guaxinins podem ajudar na limpeza. Em 1971, um guaxinim inteligente chamado Felícia assumiu um papel único no Fermilab, em Illinois, onde foi treinada para ajudar na limpeza do acelerador de partículas. Esses aceleradores são máquinas incríveis que aceleram partículas a altas energias, mas frequentemente ficam entupidos com lixo metálico. Em vez de gastar horas limpando manualmente os tubos estreitos, o corpo ágil e o caráter curioso de Felícia a tornaram a candidata perfeita para essa tarefa. Ela se movia rapidamente por pequenos espaços, limpando o lixo de forma eficiente. Felícia não apenas economizou muitas horas de trabalho, mas também se tornou uma parte essencial da equipe do Fermilab, sendo querida tanto por cientistas quanto por funcionários. Sua história nos lembra que, às vezes, as melhores soluções vêm dos lugares mais inesperados, como um pequeno guaxinim ajudando no mundo da física de altas energias. Vamos desvendar a verdade sobre os jantares romanos. Na Roma antiga, os encontros eram muitas vezes organizados de forma surpreendente. Os convites para o jantar eram sorteados, como em uma loteria. Essa prática trazia um elemento de surpresa à vida social, onde com quem você jantaria era parcialmente decidido pelo destino. Imagine a expectativa dos convidados, esperando para saber com quem iriam compartilhar a refeição, transformando cada jantar em um evento emocionante. Os romanos acreditavam que esse método não só aumentava a atenção, mas também promovia a justiça, dando a todos a chance de jantar com a elite. Esse sistema de sorteio refletia a natureza imprevisível da vida e das relações na época. Portanto, quando você pensa nos banquetes romanos, lembre-se de que não se tratava apenas de comida e conversas. Também era sobre a emoção da aleatoriedade e as conexões que surgiam de forma inesperada. Você consegue imaginar ir a uma festa onde sua companhia no jantar depende do destino? Prepare-se para se surpreender com o clássico gin tônica. Este coquetel refrescante é feito com apenas 2 ingredientes principais:
gin e água tônica, criando uma bebida borbulhante e vibrante que muitos adoram. Frequentemente é decorado com uma fatia de limão, e o gin tônica tem um estilo sofisticado, mas descontraído, que encanta os apreciadores de bebidas há gerações. Sua história remonta ao século XIX, quando oficiais britânicos na Índia misturavam gin com água tônica, que contém quinina, um composto amargo que ajudava a prevenir a malária. Com o tempo, essa mistura simples se transformou em um coquetel icônico, conhecido hoje por seu sabor fresco e propriedades revigorantes. Perfeito para noites de verão ou encontros com amigos, o gin tônica não é apenas saboroso, mas também versátil, permitindo a criação de variações únicas, com diferentes botânicos e guarnições. Então, da próxima vez que você desfrutar dessa bebida clássica, estará saboreando um pedaço da história. Qual é a sua versão favorita desse eterno favorito? Você já se perguntou por que jogamos comida em fantasmas? Todo ano, em Gana, acontece um festival único chamado Omo, que reúne comunidades em uma celebração vibrante para expulsar espíritos malignos. Durante esse evento divertido, os participantes jogam no ar um prato especial de milho amassado, conhecido como Kei-Popoi. Esse gesto brincalhão simboliza não apenas uma zombaria da fome, mas também uma luta ativa contra inimigos invisíveis que ameaçam sua paz. Imagine pessoas rindo, dançando e espalhando Kei-Popoi, criando uma atmosfera de alegria e amizade. O festival é um lembrete do espírito comunitário e da cultura de resiliência, quando todos se reúnem para honrar suas tradições e crenças. Então, da próxima vez que você ver uma batalha de comida, lembre-se de que pode ser uma maneira poderosa de se livrar do negativo, assim como no festival Omo em Gana, e reflita sobre como diferentes culturas celebram as dificuldades da vida. Incrível, mas Mark Wahlberg começou como Marky Mark. Nos anos 90, antes de se tornar um ator famoso, Mark Wahlberg ganhou destaque na cena do hip-hop. Ele se apresentou sob o nome marcante de Marky Mark e rapidamente chamou a atenção com seu estilo energético e ritmos contagiantes. Um de seus maiores sucessos é Good Vibrations, uma música que não só liderou as paradas, mas também mostrou seu talento e carisma como artista. Esse hit contagiante o ajudou a avançar na carreira musical e o apresentou a um público amplo. A trajetória de Mark, de artista de hip-hop à estrela de Hollywood, é realmente impressionante, provando que paixão e trabalho duro podem levar a oportunidades inesperadas. Hoje, ele é conhecido por seus papéis em filmes populares como Ted e Transformers, mas é interessante lembrar que ele começou com uma batida vibrante e um refrão marcante. Quantos atores podem se orgulhar de um começo tão diversificado? Por que o Tratado de Pinckney mudou as fronteiras da América? Este importante acordo, assinado em 1795, foi um marco para os Estados Unidos e a Espanha, definindo suas fronteiras territoriais no Sudeste. Antes da assinatura do tratado, disputas sobre a Flórida e o rio Mississippi geravam tensões entre os dois países. O Tratado de Pinckney estabeleceu claramente as fronteiras, permitindo que os Inuit navegassem livremente pelo rio Mississippi. Isso era crucial para o comércio e o transporte, já que o rio era a principal rota para a movimentação de mercadorias e pessoas. Além disso, o tratado abriu a Flórida para os colonos americanos e ajudou a estabelecer relações pacíficas entre os países. Ao melhorar a navegação e definir limites claros, o Tratado de Pinckney não só resolveu disputas, mas também abriu caminho para a expansão do Secarian-Siani durante um período de rápido crescimento da nação. Este acordo, em última análise, contribuiu para o desenvolvimento dos Estados Unidos como um país próspero como é hoje, e nos faz refletir sobre como a história poderia ter sido diferente sem ele. Por que perdemos cílios todos os dias? As pessoas perdem naturalmente de 1 a 5 cílios diariamente como parte de um ciclo de crescimento. Assim como os cabelos da cabeça, os cílios têm um tempo de vida. Esses fios delicados crescem, descansam e eventualmente caem, permitindo que novos os substituam. Esse processo mantém a saúde e o brilho dos nossos cílios. Embora perder alguns cílios possa causar preocupação, isso é completamente normal. Os cílios desempenham uma função importante, protegendo nossos olhos da poeira, sujeira e até do suor. Eles ajudam a manter nossa visão clara, agindo como pequenos escudos. Curiosamente, a taxa de perda de cílios pode depender de vários fatores, como idade, saúde e até hábitos de maquiagem. Algumas pessoas podem notar que perdem mais cílios em certas épocas, como no inverno. Portanto, se você está pensando sobre seus cílios, lembre-se de que isso faz parte do equilíbrio natural do seu corpo.
O que realmente define o legado do Rei Sol? O rei Luís XIV da França, conhecido como Rei Sol, detém o recorde de maior tempo de reinado entre os monarcas da Europa, que durou impressionantes 72 anos e 110 dias, de 1643 até sua morte em 1715. Seu governo trouxe mudanças sem precedentes para a França, transformando-a em uma importante potência cultural e política. Luís XIV centralizou o poder na monarquia, demonstrando um controle absoluto que influenciou muitos governantes europeus. Ele famously declarou «L'État, c'est moi», que significa «Eu sou o Estado», enfatizando sua crença no poder real. O Rei Sol também investiu generosamente nas artes, levando ao florescimento da literatura, música e arquitetura. Seu luxuoso palácio em Versalhes se tornou um símbolo da opulência real e do poder político. Essa notável combinação de governo e arte não apenas moldou a identidade da França, mas também estabeleceu um padrão para as monarquias em todo o mundo, deixando uma marca indelével na história. E se eu disser que os prótons podem mudar de forma? Os prótons, que são partículas carregadas positivamente nos núcleos atômicos, na verdade podem assumir diferentes formas, como amendoins ou esferas. Esse fenômeno incrível depende do movimento de partículas ainda menores dentro deles, chamadas quarks. Quando os quarks se movem em diferentes velocidades, a forma do próton muda de acordo. Essa capacidade de mudar de forma destaca a complexidade surpreendente da estrutura atômica. Não é apenas uma partícula simples vagando por aí. Os prótons são dinâmicos e podem se comportar de maneira inesperada. Imagine um próton em forma de amendoim correndo pelo espaço. Compreender como os prótons mudam de forma ajuda os cientistas a aprender mais sobre a natureza da matéria e as forças que mantêm tudo unido. Então, da próxima vez que você pensar em átomos, lembre-se de que seus componentes podem estar cheios de surpresas. Que incrível que algo tão pequeno possa ter propriedades tão interessantes. Existe mesmo a rua mais curta da Escócia? Ebenezer Place, localizada na charmosa cidade de Wick, em Caithness, é considerada a rua mais curta do mundo. Essa minúscula rua tem apenas 2,26 jardas de comprimento e é um lugar imperdível para quem gosta de atrações curiosas. Ela liga dois edifícios históricos, o Hotel Mackay e outra construção próxima. Embora seja pequena, Ebenezer Place tem uma grande reputação. Pessoas de todos os lugares vêm tirar fotos na placa da rua e admirar sua fama. Apesar de suas dimensões, Ebenezer Place se tornou uma atração local querida e um ícone da história de Wick. Se você estiver visitando a Escócia, não perca a chance de ver essa pequena maravilha. Quem sabe você até leve para casa uma história interessante sobre estar na rua mais curta do mundo. Quem sabe? Talvez você encontre inspiração para sua próxima aventura. Então, o que você está esperando? Pegue sua câmera e vá para Wick. Você pode se surpreender com as características únicas do Malayala. O Malayala, uma língua linda falada no estado indiano de Kerala, não é apenas um meio de comunicação, é também um fascinante palíndromo linguístico. Isso significa que se você escrevê-lo ao contrário, ele ficará exatamente igual, o que é uma conquista rara entre muitas línguas. Com mais de 30 milhões de falantes, o Malayala é valorizado por seu rico patrimônio literário e tradições poéticas que refletem a cultura e a história de seu povo. O alfabeto Malayala deriva de antigas letras brâmicas, o que acrescenta profundidade à sua singularidade. Amantes de línguas frequentemente acham sua natureza palindrômica um fato interessante, tornando-o popular em jogos e concursos linguísticos. Seja você um linguista ou apenas alguém que ama explorar novas culturas, o Malayala oferece uma visão da incrível diversidade das línguas humanas. Então, por que um palíndromo como o Malayala é importante? Ele desperta curiosidade e nos lembra das características incríveis que as línguas podem ter. Você não vai acreditar no que é este peixe-pedra. Este ser curioso, conhecido cientificamente como Sinanceia, é o peixe mais venenoso do mundo. Ele vive em águas quentes da região Indo-Pacífica e tem uma habilidade incrível de se camuflar, se misturando aos recifes de corais e aos fundos arenosos do mar. Sua pele áspera e manchada o torna quase invisível, ajudando-o a escapar de predadores. No entanto, essa adaptação também representa um perigo para nadadores desavisados. Se alguém pisa acidentalmente em um peixe-pedra, ele injetará um veneno que pode paralisar os músculos e até parar o coração em poucos minutos.
Não é um ataque. O peixe-pedra reage apenas quando se sente ameaçado. Para se manterem seguros, os amantes do mar devem usar calçados de proteção e ter cuidado ao explorar as costas rochosas. A natureza não é incrível? Você já pensou nos prazos de Elon Musk? Em sua empresa de carros elétricos, a Tesla, ele frequentemente estabelece metas ambiciosas que geram interesse e debates. O termo tempo de Elon se popularizou para descrever essas previsões ousadas. Por exemplo, Musk anunciou que a Tesla produziria 500 mil carros por ano até 2018. Tanto os entusiastas quanto os céticos acompanharam isso de perto, mas essa meta só foi alcançada em 2020. Porque os prazos são adiados. Alguns culpam problemas na cadeia de suprimentos, enquanto outros acreditam que a pressão intensa por inovações faz Musk expandir os limites do possível. Apesar dos atrasos, a Tesla se tornou líder no mercado de carros elétricos, revolucionando nossa visão sobre transporte. É apenas uma questão de expectativas irreais, ou Musk realmente busca mudar o mundo? Prepare-se para explorar as emocionantes altas e baixas de suas estratégias. Você sabia que o Lago Natron é realmente estranho? Este lago incomum na Tanzânia tem a incrível capacidade de preservar animais que caem em suas águas. A alta concentração de carbonato de sódio e as temperaturas extremas criam um ambiente único. Quando aves ou outros pequenos animais acidentalmente caem no lago, a água os mumifica, criando um efeito impressionante e assustador. Esses animais, que muitas vezes parecem estátuas, ficam cobertos por uma substância branca e escamosa, permitindo que permaneçam perfeitamente preservados. Esse fenômeno chamou a atenção de cientistas e turistas, acrescentando um toque de mistério a essa maravilha natural. A alcalinidade surpreendentemente alta do Lago Natron permite que ele atinja temperaturas de cerca de 60 graus Celsius, 140 graus Fahrenheit, tornando-o inóspito para a maioria das formas de vida. É fascinante pensar nas criações inesperadas da natureza. Você sabia sobre este incrível acordo de direitos de publicação? Em um passo impressionante, Timbaland decidiu deixar todos os direitos do remix da popular música Apologize com Ryan Tedder. Essa escolha se destaca na indústria musical, onde os direitos muitas vezes geram disputas. O gerente de Beland rapidamente esclareceu que a intenção nunca foi diminuir as oportunidades financeiras de Tedder. Ao permitir que Tedder, que é o autor original da música, mantivesse 100% dos direitos, Beland demonstrou um sincero respeito pela colaboração na produção musical. Essa decisão ressalta as importantes relações entre produtores e compositores, onde créditos e direitos autorais frequentemente se entrelaçam. Ambos os artistas ganharam visibilidade graças ao remix, mostrando que a colaboração pode, às vezes, resultar em benefícios maiores para todos os envolvidos. Não é bom ver essa justiça em um mundo musical tão competitivo? Prepare-se para se surpreender com os lêmures saltadores de Madagascar. Esses animais incríveis se movem de uma forma que mais parece uma dança acrobática do que o movimento comum dos animais. Diferente de muitos outros, os lêmures fazem saltos laterais curiosos, tornando seu deslocamento não só divertido, mas também eficiente. Seus corpos ágeis são perfeitos para a vida nas árvores, onde usam suas caudas agarradoras para se equilibrar ao saltar entre os galhos. Isso significa que, ao procurar comida, suas caudas os ajudam a manter a estabilidade, quase como um equilibrista. Além disso, os lêmures têm dedos opositores, semelhantes aos polegares humanos, que permitem que se segurem firmemente nos galhos. Essa combinação de características torna seus movimentos não apenas visualmente impressionantes, mas também práticos para se locomover em seu habitat verdejante. Em um mundo onde muitos animais têm dificuldade para sobreviver, os lêmures mostram uma adaptação notável que os ajuda a prosperar entre a vibrante flora e fauna de Madagascar. Você consegue imaginar assistir a esse espetáculo tão vivo na natureza? Descubra a Terra das Sete Cores em Maurício. Esta incrível maravilha natural, localizada na vila de Chamarel, apresenta uma paisagem impressionante de dunas de areia com várias cores. Em uma área de 7 hectares, a areia brilha em belos tons de vermelho, marrom, roxo, verde, azul e amarelo, criando um espetáculo vibrante que atrai visitantes. A combinação única dessas cores é causada pelos diferentes minerais no solo, que reagem com as condições atmosféricas ao longo do tempo. Curiosamente, se você misturar as areias coloridas,
Elas eventualmente se separarão novamente em seus tons originais. Esse fenômeno surpreende muitos turistas. Muitos visitantes adoram tirar fotos ou explorar atrações próximas, como a Cachoeira de Chamarel e o Parque Nacional da Rio Negro. Quer ver esse espetáculo colorido com seus próprios olhos? Acredite ou não, a Austrália é o continente mais largo. Com quase 4.000 quilômetros de extensão de leste a oeste, essa enorme área é mais larga do que o diâmetro da Lua, que é cerca de 3.400 quilômetros. Isso mesmo, se colocarmos a Austrália ao lado da Lua, ela será muito mais larga. Esse tamanho impressionante proporciona à Austrália uma variedade de ecossistemas e paisagens, desde florestas tropicais verdes e desertos áridos, até belas praias e montanhas imponentes. Além disso, a Austrália abriga uma fauna única, incluindo cangurus, coalas e muitas espécies de répteis, todos adaptados a essa vasta região. O continente também possui uma rica história cultural, já que os aborígenes são uma das culturas contínuas mais antigas do mundo. Então, da próxima vez que você pensar nas dimensões do nosso planeta, lembre-se de como a largura impressionante da Austrália pode ser fascinante. Não é incrível o quão grande a Austrália realmente é? Vamos descobrir como funcionam os fones de ouvido com condução óssea. Esses dispositivos inovadores permitem que você curta suas músicas favoritas, enquanto se mantém atento ao que acontece ao seu redor, em vez de transmitir o som pelo ar até o tímpano. Os fones de ouvido com condução óssea enviam as vibrações sonoras diretamente através dos ossos do crânio. Isso significa que você pode ouvir música confortavelmente, sem perder a capacidade de ouvir conversas ou o barulho da estrada. Eles são especialmente populares entre corredores e ciclistas que desejam estar atentos ao ambiente. No entanto, é importante usá-los com sabedoria. Ouvir em volumes altos pode danificar as células auditivas sensíveis, assim como os fones tradicionais. No final, é essencial encontrar um equilíbrio entre o amor pela música e a saúde auditiva. Então, se você está pensando em mudar para esses fones, lembre-se de manter o volume em um nível razoável e aproveite a experiência única que a tecnologia de condução óssea oferece. Quem diria que podemos ouvir sem usar os tímpanos? E se eu disser que os trabalhadores da Amazon correm maratonas todos os dias? Nos armazéns da Amazon, os funcionários estão sempre em movimento. Alguns percorrem até 17 quilômetros por turno. Isso é quase a distância de uma maratona, tudo dentro de um dia de trabalho intenso. Os trabalhadores precisam pegar pacotes a cada 33 segundos, o que não deixa tempo para descanso. Essa atividade física intensa não só destaca as exigências do trabalho, mas também revela o ambiente dinâmico da logística moderna. Imagine-se correndo por um enorme armazém, escaneando produtos e garantindo entregas pontuais. Embora isso ajude os trabalhadores a se manterem em forma, também levanta questões sobre a tensão física e o estresse mental associados a essas altas exigências. Como esses atletas do armazém lidam com a resistência dia após dia? A realidade é que sua busca por eficiência é impressionante, mas e a saúde e o bem-estar deles? Jane Kaczmarek nunca ganhou um Emmy? Apesar de ser uma favorita do público, a atriz Jane Kaczmarek, conhecida por seu papel como Lois na série popular Malcolm in the Middle, teve uma sequência incomum de indicações ao Emmy. Durante 7 anos consecutivos, ela foi indicada ao prêmio de melhor atriz, o que destacou seu incrível talento e dedicação ao trabalho. Sua interpretação inesquecível de uma mãe excêntrica, mas amorosa, conquistou o coração dos espectadores em todo o mundo. No entanto, em uma reviravolta inesperada, ela nunca conseguiu levar para casa a estatueta do Emmy, o que deixou muitos fãs perplexos e desapontados. Esse fenômeno ressalta não apenas a natureza competitiva dos prêmios, mas também as tendências em constante mudança na televisão e o gosto subjetivo dos votantes. As performances de Kaczmarek foram, sem dúvida, marcantes, e embora ela possa ter perdido o Emmy, seu legado na comédia continua forte. O que você acha da trajetória dela em busca do Emmy? Você ficará surpreso ao saber que, apesar do nome, o intestino delgado é, na verdade, a parte mais longa do nosso sistema digestivo. Ele mede impressionantes 6 metros e desempenha um papel crucial na digestão dos alimentos. O intestino delgado é revestido por pequenas projeções em forma de dedo, chamadas vilosidades, que aumentam a superfície e ajudam nosso corpo a absorver nutrientes de forma mais eficiente. Imagine uma esponja grande absorvendo água. É assim que as vilosidades funcionam. Quando comemos, a comida vai primeiro para o estômago, onde se mistura com os sucos digestivos,
e depois segue para o intestino delgado. É aqui que acontece a verdadeira mágica. Os nutrientes dos alimentos são absorvidos pelo sangue. Isso é muito importante, pois esses nutrientes fornecem energia ao nosso corpo. Não é incrível como algo tão pequeno pode fazer tanto? Você sabia que a Suíça tem um sistema de defesa impressionante? A Suíça é famosa por sua posição neutra e paisagens deslumbrantes, mas também possui uma impressionante estrutura de proteção, com mais de 3.000 maneiras de repelir invasores. Essas medidas incluem pontes explosivas, que podem ser detonadas em caso de ataque, bloqueando rotas de transporte essenciais. Além disso, a Suíça esconde habilidosamente sua artilharia nas montanhas e túneis, dificultando a sua localização por potenciais invasores. O exército suíço desenvolveu essas estratégias ao longo de décadas, garantindo a proteção do país e mantendo sua reputação pacífica. Essa combinação única de inovação e geografia torna as medidas defensivas da Suíça tanto fascinantes quanto eficazes. Com um forte foco na segurança, como a Suíça equilibra a prontidão militar com uma abordagem pacífica em relação aos assuntos globais. Vamos revelar a verdade sobre os concursos de beleza. Na década de 1930, em uma cidade do Texas, aconteceu um evento inusitado, quando os concursos de beleza tomaram um rumo único. Em vez de focar em rostos ou personalidades, as participantes mostravam suas pernas usando sacos na cabeça, para que os jurados pudessem se concentrar apenas em seus dedos dos pés. Esse concurso peculiar não só despertou curiosidade, mas também mostrou a profunda dependência da América em relação aos padrões de beleza da época. Embora isso possa parecer estranho hoje, o concurso focado nas pernas refletia as opiniões da sociedade sobre feminilidade e atração física, incentivando as participantes a mostrarem seu melhor, literalmente. Esse concurso excêntrico se tornou parte do folclore local, oferecendo uma visão de como as percepções de beleza podem ser criativas e estranhas. Imagine o que aconteceria se um concurso assim fosse realizado hoje. As pessoas aceitariam ou considerariam absurdo. Esse olhar fascinante para o passado ainda levanta questões sobre como definimos a beleza.